Muito bem, chegamos agora ao último vídeo dessa sequência de vídeos que fizemos para revisar o Simple Present e nesse fechamento temos aqui justamente os advérbios de frequência, certo? Então vocês lembram lá no início que falamos que o Simple Present ele se refere a ações frequentes, rotineiras, hábitos ou então fatos concretos, certo? Fatos consolidados. E os advérbios de frequência eles vão ajudar justamente a marcar isso, vão ajudar a marcar com que frequência uma determinada ação se desenvolve, certo? Então temos aqui, para ajudar a visualizar isso, esses percentuais aqui de frequência que eu volto a lembrar em vídeos anteriores, em aulas anteriores, a gente já citou isso com vocês. Volto a lembrar que a exceção de always e never, esses percentuais aqui eles não são exatos. Portanto, em muitos livros, em listas, em outros vídeos do YouTube, vocês vão ver professores frequentemente utilizando esses percentuais, só que cada um vai dar uma variada aqui ou acolá. Então, alguém vai dizer, por exemplo, que para usually a gente tem um percentual de 85%, outro talvez diga que para often a gente tem um percentual de 70%. Isso é variável, certo? Não é exato, mas serve apenas como um referencial para que você possa melhor se situar. Bom, então no caso aqui, se uma ação ela transcorre em 100% das ocasiões, ela sempre acontece, não é isso? Então, always vai ser justamente esse sempre, né? 100% das situações aquela determinada ação ocorre. Então, always, sempre. Se algo ocorre com uma boa frequência, se algo geralmente ocorre, usualmente ocorre, a gente vai utilizar esse advérbio aqui, usually, certo? Também pode ter uma variante para ele, que é o generally. Então, usually ou generally vai ser esse percentual aqui bem próximo, né, de fechar os 100%. Então, é o geralmente, usualmente, frequentemente, certo? Often é esse percentual aqui próximo ali do usually, ele é algo frequente, recorrente. Então, often, frequentemente também, 65%. Né? Então, algo que ocorre ali com uma boa frequência. O sometimes vai ser aquela ação mais ou menos, né? De vez em quando, às vezes ou de vez em quando a gente representa com esse advérbio aqui, sometimes, certo? É algo que ocorre ali 50% das vezes. E temos este outro advérbio aqui, rarely, que também pode se chamar seldom, é algo que raramente ocorre, né? Então, vamos fechar aqui um percentual de 20% para ele, tá bom, 20%, algo que raramente ocorre, tá um percentual interessante, 20%, 25%, como eu falei, esses percentuais são bastante variáveis. E por fim, se você nunca faz algo, se algo nunca é feito por uma outra pessoa, 0% realmente vai ser o percentual, né? E aí a gente usa esse advérbio aqui, o never. Tendo visto esses percentuais, vamos agora utilizar os advérbios de frequência em algumas sentenças. Vai servir também para que a gente revise a posição do advérbio nas sentenças. Então vamos fazer exemplos para cada um deles. Podemos dizer assim: They always watch the news. They always watch the news. Eles sempre assistem o noticiário. A gente observa aqui o advérbio posicionado entre o sujeito e o verbo, certo? Vamos para o próximo. Olha essa sentença aqui. This usually happens to her. Isto geralmente, normalmente acontece com ela. Mais uma vez temos essa sequenciazinha aqui, ó, de sujeito, advérbio, verbo, é a sequência mais usual, a sequência mais recorrente em relação à posição do advérbio, certo? Vamos agora para o próximo.
mais um exemplo aqui. We often have bread in the morning. Nós frequentemente comemos pão de manhã. We often have bread in the morning. Novamente, a mesma sequenciazinha de sujeito, advérbio e verbo. Ok? Mais um exemplo. Vamos agora com o sometimes. Vamos fazer uma variante aqui. Sometimes he listens to music. É possível, sim, a gente começar uma sentença com um advérbio, que é o que a gente vê aqui nessa construção. Sometimes he listens to music. Às vezes ele ouve música. Também poderia colocar o sometimes aqui no meio, né? He sometimes listens to music. Assim como também não teria qualquer problema em você construir he listens to music sometime. Certo? Então essa posição do advérbio ela é mais ou menos flexível, tá ok? Vamos agora ver uma sentença com rarely. Vamos utilizar esse pronome you. You rarely play video games. Então, só para dar uma pincelada, é muito pouco provável que um falante de língua inglesa utilize o rarely no final da sentença. E o play video games rarely é completamente não natural que um falante de língua inglesa utilize essa construção. É muito mais comum o sujeito falar you rarely play video games. Rarely you play video games também é uma construção pouco natural. Então, tem certos advérbios que são mais flexíveis. Já outros, como rarely, eles realmente pedem essa construção aqui certinha, que é sujeito, advérbio e verbo. Então, o que é mais seguro? É mais seguro que você sempre utilize essa construção, que é mais recorrente. Sempre sujeito, advérbio e verbo. Você fazendo assim não tem erro, certo? E por fim, vamos utilizar uma sentença agora com never. Eles nunca vão ao estádio. They never go to the stadium. Mais uma vez a gente observa essa construção clássica de sujeito, advérbio e verbo. Fazendo assim é mais seguro, fazendo assim você não vai errar. Muito embora, eu repito, existem certos advérbios que permitem uma flexibilidade maior, permitem que você mova eles ao longo das sentenças, tá ok? Com isso concluímos a nossa sequência de vídeos revisando o Simple Present. No próximo vídeo vamos observar o Present Continuous e, finalmente, um contraste entre o Present Continuous e o Simple Present. Vejo vocês lá!